Boa noite. Presidente do STF, Joaquim Barbosa, determina que José Genuíno volte para o presídio. O ex-deputado condenado no mensalão petista cumpria prisão domiciliar por razões de saúde. Depois de protestos e confusão, novo plano diretor da capital é aprovado em primeira votação. Troca de acusações entre governos de São Paulo e Acre aumenta após a chegada de mais haitianos. Dilma reage ao Volta Lula e garante que será candidata com ou sem apoio da base aliada. OAB Paulista quer que advogados transgêneros possam usar o nome social no trabalho. Vereadores de São Paulo aprovam em primeira votação o plano diretor estratégico da cidade. Os parlamentares retomaram hoje pela manhã a sessão que foi suspensa na noite desta terça-feira. Ontem, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, fizeram um protesto violento em frente à Câmara Municipal. O viaduto Jacareí permaneceu o dia todo interditado no sentido da Praça da Sé, em frente à Câmara Municipal. Mais de 100 manifestantes passaram a noite no local para pressionar vereadores a votarem o plano diretor. Ontem à noite houve confronto com a Polícia Militar, que tentou dispersar o grupo com bombas de efeito moral. Esse tipo de constrangimento é muito improdutivo, porque se os vereadores se sentem constrangidos, eles não votam. É necessário se debater e se votar sem constrangimento. Por isso que ontem não se retirou as emendas. Hoje há um outro clima completamente diferente, nós estamos discutindo tecnicamente, estamos avançando e eu acho que nós vamos fazer uma votação melhor do que teríamos feito ontem em qualquer situação. Vidros e janelas de gabinetes dos vereadores ficaram destruídos com as pedras atiradas pelos manifestantes. Ninguém ficou ferido. Nós tivemos vários vidros quebrados na liderança do PSDB, PV e PR. E as grades eles não conseguiram transpor e eles também quebraram alguns vidros da frente que não eram blindados. Acho que o movimento estava um pouco confuso, eles não entendiam direito, eles aplaudiam quem estava contra. Vaiavam quem estava a favor das reivindicações deles. Hoje o clima era um pouco mais amistoso, mas o grupo que reivindica a moradia lotou a galeria e criticava alguns vereadores. Amanhã serviu apenas para que as 7 comissões aprovassem os pareceres que permitiam a votação do projeto. Antes mesmo da primeira votação do projeto, as mudanças apresentadas durante 7 meses começaram a chegar num consenso. Até integrantes da oposição manifestaram apoio. Nós devemos votar favorável a esse plano, que é o plano substitutivo da Comissão de Política Urbana, para depois, em segunda votação, apresentar 3 emendas que vão pontualmente corrigir algumas distorções que nós enxergamos no documento final e dessa forma podemos ter um plano da cidade. O plano não é do partido A, B ou C, é um plano para a cidade de São Paulo. O momento foi de negociação entre governo e oposição. Do lado de fora, os manifestantes aguardavam o resultado da votação. Pelo texto do plano diretor, que planeja como será a cidade pelos próximos anos, serão criados novos terrenos para a construção de uma moradia popular, onde hoje existem áreas consideradas invadidas. Os vereadores eles estão esperando colocar todas as suas emendas antes desse plano ser votado. Entende? Eu não vejo como tantas modificações nesse texto aconteceram até que a Comissão de Política Urbana votasse e agora simplesmente eles não querem votar. Eles estão esperando que comece a COP e depois a eleição para o plano ficar para o final do ano. A gente não vai aceitar isso. A repórter Fernanda Azevedo está na Câmara e conta como está o clima no local após a aprovação do projeto. Fernanda? Gabriel, o clima está bastante tranquilo e bastante festivo. Esses movimentos de luta por moradia permanecem aqui em frente à Câmara dos Vereadores, mas eles já estão posicionados para iniciar uma caminhada pelas ruas do centro de São Paulo. Eles devem ir até a Praça da Sé, onde farão um ato também de comemoração. O plano diretor foi aprovado nesta tarde em primeira votação. A decisão foi muito comemorada aqui em frente. O projeto interessa muito esses movimentos de luta por moradia, porque estimula as moradias no centro de São Paulo e a instalação de empresas em áreas de periferia, onde a população
mais pobre vive. Havia um impasse hoje à tarde aqui no plenário pela votação das emendas propostas pelos vereadores. Caso elas não fossem votadas, a primeira votação ficaria travada. Mas isso não aconteceu, as emendas foram rejeitadas, mas destravaram a pauta. E, portanto, o plano diretor segue para a segunda votação. Ainda não há uma data confirmada, isso deve acontecer em 20, 25 dias. Na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, os vereadores têm uma reunião para definir quando será a segunda votação do plano diretor. Estela. Obrigada, Fernanda. E um protesto por moradia interditou a Marginal Tietê na manhã de hoje. A manifestação começou por volta das 10 da manhã, na altura da ponte do Tatuapé, e seguiu até a Avenida Guilherme Cottin, que foi interditada por volta do meio-dia. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, 100 pessoas participaram do protesto. Segundo os manifestantes, eram 800. O pedido dos integrantes do Movimento Independente de Moradia de Vila Maria é que o prefeito impeça a reintegração de posse decretada pela Justiça em um terreno invadido no Parque Novo Mundo. A Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, ficou totalmente bloqueada por 40 minutos. Não houve confronto com a polícia militar. Violência em São Paulo. Um arquiteto é morto durante um assalto a uma farmácia na zona sul da cidade. O crime foi na Avenida Prefeito Fábio Prado, na Chácara Clabim. Ernesto Pisanelli, de 63 anos, estava comprando remédios para a esposa quando os criminosos anunciaram o assalto. O arquiteto não reagiu, mas negou entregar seus pertences aos assaltantes. Nesse momento, ele foi atingido por 2 tiros, um no peito e outro na barriga. A vítima morreu no local. A polícia ainda não tem pistas sobre a identidade dos criminosos, já que a câmera de segurança do estabelecimento não estava funcionando. 5 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas na noite desta terça-feira em Sorocaba, interior de São Paulo. Os ataques aconteceram em 3 pontos diferentes da cidade. Em um deles, as vítimas estavam em um bar quando uma moto com 2 ocupantes parou em frente ao estabelecimento. Vários tiros foram disparados contra o grupo. 2 pessoas morreram na hora. Já são 15 homicídios em apenas 4 dias. As ações começaram após o assassinato de um policial militar durante uma emboscada. E pela primeira vez em 8 anos, taxa de obesidade se mantém estável no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde. Segundo o levantamento, 50,8% dos brasileiros estão acima do peso ideal. Dentre eles, 17,5% sofrem de obesidade. Os dados mostram que a média de 1,3% de aumento no número de obesos, que vinha sendo registrada a cada ano, se estabilizou. O Ministério da Saúde aponta 2 fatores que podem ter influenciado esse resultado: o aumento no consumo de frutas e hortaliças e a prática de atividade física. Dentre as cidades com maior índice de obesidade estão Cuiabá, Rio de Janeiro e Manaus. O levantamento faz parte da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, chamada de Vigitel. Foram ouvidos cerca de 23 mil brasileiros maiores de 18 anos, residentes em todos os estados do país. A Comissão da Diversidade Sexual da OAB de São Paulo enviou um pedido para o Conselho Federal da OAB para que advogados travestis e transexuais possam utilizar o nome social na carteira da ordem e no cadastro nacional. Se aprovada, a medida vai valer mesmo nos casos em que o profissional não tenha feito a mudança em sua documentação civil. Morena, cabelos longos, unhas vermelhas e 1,80 m de altura. Mesmo com esta aparência, Márcia ainda precisa pedir que não a chamem de Marcos, como consta nos seus documentos. Hoje, meu nome civil está praticamente esquecido, né? A não ser para os atos realmente de assinar contrato, né? Que aí eu tenho que usar mesmo o nome civil, não tem jeito. Ela tem orgulho de ser travesti e advogada, mas reconhece que os constrangimentos ainda existem. Por motivos pessoais, não quer trocar o registro de nascimento. Por isso, gostaria que seu nome social, Márcia, estivesse em seu RG profissional. Além de tornar a coisa mais oficial, ela também assegura que eu vou estar sempre usando, por exemplo, o mesmo nome. Não vou entrar em cada ambiente usando um nome diferente, né?
Então eu acho que até dá uma segurança jurídica para a sociedade. O Conselho Federal de Psicologia foi pioneiro e já oficializou o nome social no dia a dia da profissão. Agora é a vez dos advogados. Uma comissão da OAB de São Paulo enviou um pedido para o Conselho Federal da Ordem, para também adotar a regra em âmbito nacional. Assim, se aprovada, um advogado travesti, por exemplo, terá no seu documento profissional o nome de registro civil e também o nome pelo qual deseja ser chamado. De acordo com o pedido da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB de São Paulo, o nome social deverá constar no site da Ordem e no Cadastro Nacional dos Advogados, sem qualquer referência ao nome do registro de nascimento. A regra valeria para profissionais e estagiários. Em teoria, adotar o nome social seria uma decisão interna da OAB, sem a necessidade de uma lei para isso. Em São Paulo, um decreto de 2010 já exige que o nome de apresentação para transgêneros seja respeitado por todo funcionário público. A decisão final da Ordem ainda não tem data para sair, mas o pedido, que já teve um primeiro parecer favorável dentro da OAB, desperta questionamentos. Para este jurista, 2 nomes podem causar confusão e até fraudes. O advogado, ele é um profissional, ele é pago para cumprir uma tarefa e pode descumprir essa tarefa. Agora, imagine, com 2 nomes, quem que eu vou processar criminalmente? Vou processar o original ou agora o nome que veio o segundo? É um problema. A vice-presidente da comissão que fez a proposta na OAB explica que os 2 nomes andam juntos e não vão abrir brecha para qualquer ilegalidade. Não há qualquer possibilidade de fraude em qualquer ato que a Márcia ou qualquer outro colega venha a realizar na sua vida civil, na sua vida pública, na sua vida privada, na sua vida pessoal, exatamente porque o nome civil dela está lá registrado. Não é um nome substituindo o outro de modo algum. Em nota, o Tribunal de Justiça informa que ao juiz é relevante que o advogado se apresente nos termos da lei, de modo suficiente a comprovar sua identidade e habilitação, não importando aspectos como orientação sexual ou seus trajes, desde que condizentes com o ambiente forense. E alunos travestis e transexuais poderão ser tratados pelo nome social nas escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. O projeto prevê a inclusão do prenome em listas de chamada e diários de classe. O nome civil que consta no RG será exclusivo apenas nos documentos externos, como transferência histórico escolar. O parecer foi aprovado hoje pelo Conselho Estadual de Educação e a indicação será publicada no Diário Oficial. A falta de leitos em hospitais públicos de São Paulo tem dificultado o implante de marca-passos em pacientes que precisam regular os batimentos cardíacos. A demora na implantação do dispositivo pode levar à morte. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado de São Paulo possui 44 hospitais habilitados para realizar a cirurgia, mas apenas 10 centros de referência possuem autorização para implantar o equipamento considerado de alto custo. Rosíris vive um drama há quase um mês. O pai dela, de 79 anos, precisa de um implante de marca-passo, porque o batimento cardíaco dele é de 30 vezes por minuto. O normal na idade de seu Ronaldo seria ter uma frequência entre 50 e 80 batimentos por minuto. Cada dia é um milagre, né? A gente vem aqui à espera de que ele esteja vivo, assim, né? Muito angustiante, a minha mãe está com 81 anos, sofrendo muito. O marca-passo é ligado ao coração por meio de um ou mais eletrodos, que são geradores de pulsos elétricos. Com um diâmetro próximo de 5 centímetros, ele só funciona na ausência do ritmo cardíaco natural. O dispositivo é prescrito pelos médicos quando o coração bate lentamente. O preço médio de todo o procedimento, que inclui a compra do aparelho e as despesas com o hospital, é de R$20 mil, mas pode chegar a R$90 mil. Eu não tenho a menor condição de pagar esse implante. Não tenho, e assim, não é só a questão do marca-passo. A questão é que você envolve todo um conglomerado, né? Você tem o marca-passo, você tem a UTI, se você tirar daqui é particular é UTI, particular é hospital, particular é o translado. O pai de Rosíris está no hospital do servidor público municipal, que não é credenciado para realizar a cirurgia. Ele ainda espera na fila por uma vaga. Não tem a menor previsão.
E aí a minha briga foi para que eles colocassem meu pai na fila do Estado, que é uma fila para o hospital estadual, mas eles me alegavam que meu pai não era uma situação de urgências. Se uma pessoa de 79 anos, com 30 batimentos cardíacos por minuto, não é urgência, eu não sei mais o que é urgência no nosso país. E esse drama vivido pela família da Rosíris expõe uma situação preocupante no país. O Brasil é um dos que menos realiza implantes de marca-passo na América Latina. Segundo os especialistas, faltam leitos nos hospitais e o incentivo do governo. Eu acho que a rede pública está absolutamente saturada, os hospitais que têm condições de implantar marca-passo, e a rede privada, cada vez menos hospitais estão trabalhando, da rede privada, estão trabalhando com o SUS. O cardiologista Silas Galvão trabalha no Hospital Beneficência Portuguesa, onde chegam a ser feitos 50 procedimentos por mês. 30 deles pelo Sistema Único de Saúde. Sem o marca-passo, em muitas situações, o paciente corre um grave risco, um grande risco de morte. Então, ele é um dispositivo fundamental. Existindo indicação para implante de marca-passo, tem que se implantar o marca-passo. Não tem que se esperar, ficar 20 dias esperando isso daí. Tendo indicação, ele tem que implantar. E a Secretaria Municipal de Saúde informou agora há pouco que Ronaldo Ópido será transferido na segunda-feira para o Hospital Estadual Mário Covas. Presidente da Petrobras, Graça Foster, diz que as perdas com a refinaria de Pasadena poderão ser revertidas. Graça Foster esteve numa reunião conjunta de comissões da Câmara dos Deputados. Segundo ela, o futuro de Pasadena vai depender do mercado. Mas esse resultado ele pode ser recuperado total ou parcialmente, mas não é o desejo da Petrobras. O mercado tem que reagir. A aquisição da refinaria no Texas já era alvo de investigações do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, agora também no Congresso Nacional. Na época da transação, em 2006, Dilma Rousseff era presidente do Conselho da Petrobras. Pelos cálculos de Graça Foster, a operação gerou um prejuízo de 530 milhões de dólares. Segundo comentou hoje, inicialmente era um bom negócio. Há 2 semanas, no Senado, Graça Foster disse que a transação tinha sido um mau negócio. Naquele momento, lá atrás, em 2006, até 2008, o negócio era potencialmente bom. Pós 2008, o negócio ele é de baixo retorno. Ele é um negócio de baixo retorno. Por que de baixo retorno? Porque as margens foram reduzidas, porque o mercado caiu, a gente não tem o mesmo mercado lá. Nós não fizemos o revamp da refinaria. Então o projeto é outro projeto. Presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, autoriza a criação de 2 CPIs no Congresso. Hoje, ele pediu que os líderes partidários indiquem os nomes de senadores e deputados para compor a comissão que irá investigar denúncias de irregularidades na Petrobras. Segundo Renan, caberá aos líderes partidários decidir se as 2 comissões serão instaladas ou apenas uma delas. Uma seria só do Senado e a outra seria mista, com deputados e senadores. Ontem, Renan afirmou que os trabalhos da CPI começarão na terça-feira da semana que vem. Em entrevista a rádios na Bahia, presidente Dilma Rousseff afirma que será candidata com ou sem o apoio da base aliada. Dilma respondeu a uma pergunta sobre o chamado Volta Lula, movimento pela candidatura do ex-presidente. A iniciativa surgiu em setores do PT e de partidos governistas, mas Dilma não admite essa hipótese. Esse é um ano eleitoral. Num ano eleitoral, é possível que ocorra todas as hipóteses que você conceber e, além disso, aquelas que você não conceber. Isso é uma situação normal. Gostaria muito que, quando eu for candidata, eu tivesse o apoio da minha base, da minha própria base. Agora, não havendo esse apoio, a gente vai tocar em frente. Sempre por trás de todas as coisas, existem outras explicações, né? Não vou me importar com isso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, determinou o retorno imediato de José Genuíno para a prisão.
O ex-deputado estava em prisão domiciliar provisória devido a problemas de saúde desde novembro do ano passado. De acordo com a decisão, Genuíno deverá se apresentar ao Centro de Internamento e Reeducação da Penitenciária da Papuda, em Brasília, em até 24 horas após ser intimado. Se Genuíno não se apresentar, vai ser expedido um mandado de prisão. A defesa do ex-deputado informou que não tinha sido intimada, mas que cumprirá a decisão judicial. Condenado a 4 anos e 8 meses de prisão no processo do mensalão petista, Genuíno foi preso em novembro do ano passado, mas passou mal no presídio. Desde então, a defesa tentava a prisão domiciliar definitiva ao ex-deputado. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A propósito da banana do Daniel Alves e da conversa zoológica que se seguiu. A propósito dos que se esquecem ou fazem de conta no saber que o Brasil suportou a escravidão por 380 anos, 4/5 da sua história. A propósito dos imigrantes haitianos que são negros e pobres e de imigrantes recentes quando são brancos. Entre 2010 e março deste ano foram registrados 11.916 haitianos, isso no Sistema Nacional de Cadastro de Registro de Estrangeiros. Outros 12 mil humanos, haitianos, têm visto de entrada ou já chegaram, mas ainda não estão regularizados. A diáspora do Haiti espalhou 4 milhões dos seus habitantes pelo mundo. Uns 25 mil estão no Brasil. Enquanto estavam lá no Acre ou de lá vinham sem ruído, algumas manchetes e silêncio. Como o desembarque em massa em São Paulo, a troca de acusações entre altas autoridades e ares de escândalo. O mesmo não se viu em recente onda de imigração para o Brasil. Como se sabe, o mundo quebrou em 2008, em especial Europa e Estados Unidos. Somente entre 2010 e 2013, o Brasil deu visto de trabalho para 9 mil imigrantes de origem europeia ou norte-americana, além de asiáticos, Japão e China. 9 mil sem contar outros. Aposentados com ao menos R$4 mil ao mês ou qualquer um que tivesse 150 mil para investir em trabalho autônomo. Ou ainda quem alegasse o motivo de reunir-se à família, isso num país com milhões de famílias vindos do exterior. Entre 2010 e 2012, o número de vistos de trabalho aumentou em 70%. A Espanha tinha 26% de desemprego, Itália, Portugal, Grécia e anglo-saxões viviam o auge da crise. O Brasil assistiu àquela onda de imigração com naturalidade, até com certo orgulho. É bom não esquecer a diáspora brasileira, não esquecer a história nessa hipócrita e zoológica salada que mistura bananas e bananas. Boa noite. E o paulistano enfrentou mais uma madrugada gelada. Os termômetros da cidade amanheceram registrando apenas 12 graus. E a umidade relativa do ar caiu e ficou entre 30% e 40% em todo o estado. A partir de amanhã, volta a chover em algumas cidades do interior, mas a capital vai ter um feriado de tempo firme. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o estado de São Paulo e todo o Brasil. Os meteorologistas preveem mais chuva para o sul do Brasil nesse feriado. Um sistema de baixa pressão avança em direção à costa gaúcha e ainda provoca muita chuva, com raios, ventania e até queda de granizo do Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do Sul. Ainda pode chover forte também do Amazonas, no norte do país, até o litoral sergipano. Na região central do país, o tempo segue firme. A máxima chega aos 32 graus em Cuiabá, mas não passa dos 26 em Brasília e dos 23 em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, o mesmo sistema de baixa pressão que tem provocado chuva no sul traz as instabilidades para o centro-oeste e sul do estado. Todas as outras áreas paulistas terão feriado com tempo aberto e firme. O frio da madrugada até que diminui um pouco. Em Araçatuba, mínima de 18 e máxima de 30 graus amanhã. Na região de Bauru, os termômetros oscilam entre 15 e 26 graus. E no litoral, os termômetros batem na casa dos 29 graus. Na Grande São Paulo, não chega a fazer calor, mas o dia será de temperaturas agradáveis. A máxima nesse feriado chega aos 25 graus. Na sexta, a nebulosidade aumenta um pouco, mas não chove. Máxima prevista de 24. E o fim de semana será de tempo aberto e temperaturas na casa dos 25 graus durante a tarde.
Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta, edição das 10. Pelo menos 35 pessoas morreram em uma série de tornados que atingem o centro e o sul dos Estados Unidos. Uma série de tornados vem atingindo toda a região centro e sul dos Estados Unidos desde domingo. O governo calcula que pelo menos 75 milhões de pessoas estão em situação de risco. Casas e edifícios comerciais sofreram danos. Muitos viraram apenas escombros. No Mississippi, um apresentador da estação de televisão WTVA teve uma reação inesperada e deixou os estúdios durante a transmissão ao vivo do anúncio da aproximação de um grande tornado. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A dengue aumentou e a Prefeitura de São Paulo prometeu estancar em 2 semanas o avanço da doença nos bairros mais afetados. O Jornal da Gazeta recebe o secretário municipal da Saúde de São Paulo, José de Felipe Júnior, ex-prefeito de Diadema e também ex-deputado estadual e federal, sempre eleito pelo PT. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Bom, secretário, a dengue aumentou significativamente pelos números divulgados. Nós já teríamos ultrapassado os números de 2013. O que é que explica este aumento da dengue depois de tanta campanha, de tanto trabalho de prevenção e combate? Então, Maria Lídia, já existe no estudo da dengue essa condição de que existe um ano mais favorável, onde tem mais incidência da doença, e outro menos favorável. Como a doença, ela depende sobretudo, de nós eliminarmos o vetor da doença, que é o mosquito, quer dizer, existe essa sazonalidade. Então, o ano passado, nós já estávamos esperando que poderia ter um acréscimo para esse ano. É evidente que... E por quê? Pois é, por conta disso, quer dizer, uma condição Mas sazonal por quê? Pois é, porque existe essa condição da sazonalidade. Mas é o quê? É temperatura, falta de chuva, é o quê? Tem a questão da temperatura, tem a questão de a gente ter situações onde consegue eliminar mais os criadouros, menos os criadouros, quer dizer, existe uma sazonalidade. Mas dentro do índice, eu quero tranquilizar a população de São Paulo, quer dizer, nós tivemos todos esses índices dos últimos 3, 4, 5 anos, sempre com baixa incidência. Então, é uma variação na baixa incidência e localizada em alguns territórios. Isso em São Paulo? Em São Paulo, na capital, nos 96 distritos da capital. E isso que eu falei há 2, 3 semanas atrás, e eu acho que eu quero inclusive compartilhar aqui, dar essa informação para você, para os seus telespectadores. A nossa equipe, nós temos 2.700 agentes da dengue, que trabalham o ano todo. E nós concentramos nas últimas 3 semanas nos 5 territórios que estavam com uma incidência maior. E nós conseguimos, eu acho que esse é um fato importante, nessas 3 semanas, confinar, quer dizer, estancar ali naqueles territórios. Não, vamos dizer, não transbordou para os outros territórios, como acontece, infelizmente, em algumas cidades que está com um índice muito maior que o nosso. E esse ataque é um ataque de combate, é pulverização ou é de conscientização da população? É tudo isso, sobretudo conscientização e eliminação do criadouro. O criadouro é onde estão os ovinhos e onde se desenvolve a larva que vai gerar o mosquito que transmite a dengue. O que é o mais comum em termos de criadouro? Então, o mais comum é o seguinte, o mosquito da dengue se reproduz em água parada e água limpa. Então, muitas vezes a pessoa fala, foi falta, mas esse ano não choveu tanto. Veja, a dengue se reproduz com mais calor e água, mas você pode ter água numa situação em que não tenha chuva. E nós fazemos, inclusive, a destruição e a eliminação dos criadouros nessas condições. O mosquito gosta mais daquele pratinho que se acumula. Ainda é o vaso? Ainda é o vasinho. Nós temos diversas situações em que acontece isso. Nós temos espaços públicos, é verdade, a nossa equipe tem o que nós chamamos dos pontos estratégicos, cemitérios. As caçambas. O lixo, as caçambas, situações assim de material abandonado, porque uma pequena tampinha de garrafa, ela já é um espaço propício para a reprodução do mosquito. Com tanto lixo, com tanta caçamba numa cidade como São Paulo, com entulho,
com coisas que não são recolhidas. Uma chuva que de repente não está chovendo muito, mas uma hora ou outra acaba chovendo. Aquela poça d'água de água limpa, de chuva, é criadouro? É criadouro. E aí, Maria Lídia, a população esse ano, não pode fazer nada. Um fenômeno que nós estamos estudando isso e nós estamos com os nossos técnicos da Covisa e mesmo pesquisadores, tendo cada vez mais acúmulo para conhecer melhor como que essa doença se reproduz e nós nos prepararmos mais para enfrentá-la. Uma coisa que a gente ouve muito desses estudiosos é que o calor ele é mais propício para a reprodução do mosquito e do vírus do que a questão tanto da chuva, Quer dizer então, que nós da temos umidade. uma tendência de diminuir, já que estamos no outono e logo depois vem o inverno? Exato. A notícia boa que nós temos dessa semana é que o nível de positividade dos casos notificados, porque a dengue é uma doença de notificação compulsória. Então, quando tem uma ameaça, quando tem uma suspeita de dengue, o médico, o profissional faz essa notificação. Quer dizer, essa última semana, nas últimas 8 semanas, foi a primeira semana que caiu o nível de positividade. Já tem um resultado Já tem assim? um resultado dessa semana. Todos os outros 5 anos, as semanas de pico foram as 2 semanas que passaram. Nós estamos na 18ª semana, então foi na 15ª, 6ª e 7ª. Então nós estamos seguindo também essa correlação da incidência da dengue dos anos anteriores. Nós estamos diante de um feriado e eu vi que 1.700.000 carros devem deixar São Paulo. Grande parte dos veículos acaba indo para o litoral, onde está havendo aí uma infestação de dengue, uma epidemia. Não sei se a palavra epidemia é a adequada, mas em muitos casos. A pergunta é, quem vai para lugar? Campinas, região de Ribeirão Preto, que nós sabemos que houve aumento da incidência. Maria Lídia. Essas pessoas poderão ser portadoras, se lá elas forem picadas, trazer para São Paulo de volta? Isso, pode. Então nós temos... O que elas devem fazer como prevenção? Quem está saindo para viajar? Bom, você falou do litoral, nós estamos tendo uma observação, pelo fato da capital ser o espaço que é e com ligação com todo o estado de São Paulo, nós estamos também muito informados e conectados com o que acontece no estado. Desta vez, esse é um outro dado para você e nos telespectadores. Normalmente, o litoral, como você falou, era onde ocorria mais casos de dengue e não está acontecendo esse ano. Esse ano, nós estamos tendo uma situação muito difícil em Campinas, na região da Grande Campinas, nós estamos tendo também aqui na região norte da cidade de São Paulo, região de Mairiporã, ali naquele eixo da Fernão Dias. Então, o que essas pessoas têm que fazer? É se proteger, com relação... Repelente. Exato, porque ela pode, eventualmente, se for numa região dessa, onde está tendo... Veja, Campinas parece que já chegou a 17.000 casos. Se nós tivéssemos a mesma incidência de Campinas, São Paulo estaria com 160.000 casos. Hoje nós estamos com 3.700, Então, é um número que para a cidade de São Paulo, nós não queríamos ter nenhum, ou queríamos ter muito menos do que o ano passado. Quer dizer, o conselho é esse, vai viajar, vai para a região onde tem incidência... Use repelente, exatamente. Usar o repelente. Porque por poucos dias essa é a medida mais eficaz. Secretário, eu agradeço muito sua entrevista e desejo muito boa sorte nessa ação. Obrigado. De combate e que o senhor seja bem sucedido. Para a felicidade e a saúde da população de São Paulo. Obrigado, Maria. Obrigada. Gabriel. Bashar al-Assad volta a aparecer na TV após anunciar que vai tentar a reeleição nas eleições de junho. O presidente sírio e sua mulher se encontraram com algumas famílias que perderam parentes durante a guerra civil, que já dura 3 anos, e matou mais de 150.000 pessoas. Bashar al-Assad disse que o povo sírio demonstra um espírito patriota, nunca visto em nenhum outro lugar, por tudo que suportou durante esses anos de conflito. Ele também elogiou aqueles que incentivavam seus filhos a se juntarem ao exército. Hoje também foi divulgado um vídeo amador que mostra cenas da luta armada em Damasco, entre rebeldes sírios e as tropas do governo. Não há como confirmar a autenticidade do material, pois o trabalho dos jornalistas é restrito no país. O vídeo também mostra escombros de uma escola na cidade de Alepo. Uma testemunha disse que o bombardeio ocorreu em meio a uma exposição de desenhos feitos pelos alunos. Havia entre 400 e 500 estudantes no local.
E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o Corinthians joga em Manaus, na arena que será uma das sedes da Copa do Mundo. Mais um estádio que será testado para o Mundial. Celso Cardoso. É um jogo no chamado padrão FIFA, Estela. O principal deles visando a Copa do Mundo. Para o Corinthians, uma oportunidade de se garantir antecipadamente na próxima fase da Copa do Brasil. Para isso, precisa vencer por 2 gols de diferença. Num jogo tratado como o maior teste da Arena Amazônia, antes da Copa do Mundo, o Corinthians será a atração em Manaus no encontro desta quarta-feira contra o Nacional, pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo com o estádio ainda em obras, tudo o que for possível para o jogo de logo mais vai ocorrer dentro do que a FIFA quer para o Mundial. Assentos marcados, logística e esquema de segurança. Além disso, a arena deve estar lotada. A capacidade é de 44 mil torcedores. Muito bonito, né? O estádio, né? Um belíssimo estádio, o gramado também é muito bom, acho que isso é importante. Esse campo não dá para matar na canela, né, mano? Pelo menos não tem desculpa para matar na canela. Uma vantagem para o futebol, né? E certamente o nosso adversário também vai gostar de jogar aqui, como nós estamos achando maravilhoso jogar no estádio de Copa do Mundo. Por questões físicas, Mano Menezes deve fazer 3 mudanças para enfrentar o Nacional. Para evitar um desgaste, Fábio Santos, Guilherme e Romarinho treinaram entre os reservas e devem ser utilizados apenas no segundo tempo. Trabalhei uma possibilidade que vai ficar aberta até a hora do jogo, se é uma possibilidade para a segunda parte do jogo ou se é uma ideia de início. Pela Libertadores da América, à noite reserva participação brasileira. O Cruzeiro, por exemplo, tenta a sorte logo mais 10 da noite no Paraguai, onde enfrenta o Cerro Porteño, precisando da vitória para seguir adiante. Qualquer descuido pode ser fatal. É isso que pensa o Cruzeiro ao enfrentar o Cerro Porteño na Copa Libertadores da América. Acho que a equipe tem que entrar forte e atenta, porque o detalhe decide o jogo. Um detalhinho da bola parada no último jogo decidiu, então a gente tem que estar atento. No jogo lá contra o Cerro também, uma bola parada ocasionou o gol, foi num rebote ali, numa desatenção nossa. Enquanto o Dagoberto deve começar a partida no banco por conta de uma lesão muscular, o goleiro Fábio tem nesse jogo um motivo particular para comemorar. Ele vai completar 557 jogos com a camisa da Raposa e igualar a marca de Raul Plasman, lendário goleiro do time mineiro na década de 70. Todos os jogos são importantes, né? Eu acho que a construção desse número expressivo aí, todos os jogos que eu tive a oportunidade de entrar foram importantes, porque geralmente os jogos que você dá menos importância é os jogos mais difíceis, onde você é surpreendido e onde você aprende com os erros. E outro brasileiro em campo hoje é o Grêmio. Em Porto Alegre, o time gaúcho recebe o São Lourenço, precisando de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar. É um jogo muito importante, são jogos que todo jogador sonha em jogar e o grupo do Grêmio está bastante focado, sabe que vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, mas estamos 100% confiantes para sair daqui classificado. Na verdade, a gente tem que fazer um gol, né? 1-0. Iguala lá o resultado e vamos para os pênaltis. A gente tem que pensar sempre no primeiro gol. Aí sim, depois nós vamos pensar no segundo. Mas eu acho que tem que entrar firme. O pessoal lá atrás não dá espaço, porque eles são jogadores, tem jogadores velozes, né? Um ponta pelo lado direito, tem um 11 ali que dá muito trabalho. Atacar bastante sim, tem que se expor um pouquinho, mas com inteligência, para que a gente não venha sofrer nenhum tipo de contra-ataque. O Grêmio, nos momentos mais difíceis, tem dado a resposta, né? E pela grandeza do clube, pela história que tem na Libertadores, por ter classificado em segundo lugar na classificação geral, né? E por isso que o gremista tem que vir para a arena, tem que confiar, tem que apoiar mesmo, porque nós precisamos demais deles. O Edinho, Deus é um só, né, cara? Só que o Papa torce para o São Lourenço. E aí, intervenção divina nesse caso não é interessante, né? Não é. Mandaram uma foto para mim do Fábio Koff como se fosse o nosso Papa aí, né? Então nós estamos tranquilos, o cara é pé quente, é um baita vitorioso e tomara que o nosso Papa seja mais vitorioso que o deles. Liga dos Campeões da Europa terá uma final espanhola. Celso Cardoso, muitas emoções, né? Estela, dia 24 de maio, na cidade de Portuguesa de Lisboa, o Real Madrid, que ontem eliminou o Bayern com uma sonora goleada por 4-0, vai enfrentar o rival de Madrid, o Atlético, que hoje se classificou ao derrotar o Chelsea em Londres por 3-1 de virada.
Fernando Torres abriu o placar para os ingleses, enquanto Adrian, Diego Costa de pênalti e Adam Thuram marcaram os gols da virada espanhola. Há 40 anos o Atlético não se classificava para uma final de Liga dos Campeões. Basquete, a expulsão de Donald Sterling da NBA ainda repercute no mundo do esporte. A decisão agradou a jogadores, ex-atletas e torcedores da modalidade. I am banning Mr. Sterling. O discurso de Adam Silver, comissário-chefe da NBA, é claro. Donald Sterling está banido para sempre de ter qualquer associação com o Los Angeles Clippers, time do qual ele é dono, e com a própria NBA. Além de nunca mais poder pisar num ginásio, treino ou jogo e ser obrigado a vender a franquia do time, o empresário terá que pagar uma multa de aproximadamente R$5,5 milhões, que serão doados a instituições dedicadas ao combate ao racismo. A punição exemplar e histórica veio 3 dias após um site de celebridades divulgar o áudio de uma ligação telefônica na qual Sterling pedia que a namorada não publicasse fotos na internet ao lado de negros e não os levasse aos jogos do Clippers, depois que Stiviano postou nas redes sociais uma foto ao lado de Magic Johnson, ídolo do Los Angeles Lakers. A rápida reação da Liga Norte-Americana repercutiu entre jogadores e ex-jogadores, que aplaudiram o discurso do comissário. Essa história pede uma questão maior. Se o racismo é um comportamento que se aprende, por quanto tempo isso vai continuar e por quanto tempo as pessoas serão ensinadas a serem ignorantes, a discriminar e incentivar o ódio em nossas comunidades? Magic Johnson, o pivô de toda a história, também se manifestou. É um grande dia para os Estados Unidos, para a NBA, para as pessoas de todas as raças, principalmente para os afro-americanos e os latinos. Não podemos deixar que as pessoas saiam impunes de algo assim, mesmo que se trate do dono do clube. Certíssimo. E no caso do Barcelona, o torcedor foi preso por racismo. Também houve rigor. Ele foi identificado, preso, um funcionário do Villarreal, trabalhava com crianças nas categorias de base, um péssimo exemplo para aqueles garotos. Saiu mediante pagamento de fiança, mas ainda assim pode responder processo e pegar até 3 anos de prisão. Uma punição justa para que isso não aconteça mais. Um câncer no futebol e no mundo. Verdade. Celso, muito obrigada. Um bom feriado para você. Obrigado. Até amanhã. E agora é com você, Gabriel. A vinda dos haitianos para São Paulo continua. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o governo federal vai estimular a vinda legal de haitianos ao Brasil. Muitos continuam chegando e outros comemoram o tão sonhado emprego em solo brasileiro. Pilhas de solidariedade na casa do migrante na Missão Paz, na região central de São Paulo. Há fartura de água, alimentos, kits de roupa e material de higiene estão sendo distribuídos. Depois de dias de incertezas, a casa ligada à Igreja Católica tem boas notícias. Não há mais haitianos sem carteira de trabalho. A outra grande notícia é que Prefeitura, Estado de São Paulo estão tentando se juntar, hoje vieram aqui, para encontrar uma solução de abrigamento. Lá no Tucuruvi, parece já, podemos dizer, já uma resposta de 50 vagas. Uma outra boa notícia para os haitianos que estão aqui em São Paulo é o número de empresas que oferecem vagas de trabalho. Ontem foram 80 contratações. Hoje, uma empresa que está sob avaliação ofereceu 500 vagas. Esta empresa de Blumenau, em Santa Catarina, está levando 40 trabalhadores com carteira assinada. A gente está oferecendo 1 mês de moradia para eles, até eles se adaptarem à região e conseguirem se estabelecer em algum local. Além disso, tem os benefícios normais de empresa, alimentação dentro da empresa, plano de saúde para todos, participação em planos de resultados. Milflan, que está há 1 mês no Brasil, aceitou a oferta e vai hoje à noite em um ônibus fretado pela empresa. No Haiti não há trabalho? No Haiti não. Aqui eu venho buscando trabalho para a minha família.
Apesar dos avanços, o governo de São Paulo e do Acre voltaram a trocar farpas e acusações sobre a vinda dos haitianos para a cidade. Segundo a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, nos últimos 15 dias, de 700 a 1.000 imigrantes chegaram do Acre. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o governador Geraldo Alckmin chamou o governador do Acre, Tião Viana, de irresponsável. Não são 5 ou 6, são 500, 600, 800. Isso não é adequado. É responsabilidade federal. O comportamento, do governador do Acre foi totalmente irresponsável. Por meio de sua página no Twitter, Tião Viana respondeu às acusações. Disse que Alckmin deu uma melancólica expressão de mediocridade e incompetência ao não saber ser solidário. Ele também escreveu que São Paulo deixou os haitianos à mercê de 2 refeições por dia, enquanto o Acre acolheu mais de 20.000 imigrantes. Tião Viana finaliza com uma pergunta: se a atitude de Alckmin teve racismo ou intolerância aos irmãos haitianos. A crise acelerou uma discussão sobre uma nova política de imigração no país. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, admitiu que o governo estuda mudanças. Nós buscaremos estimular a entrada regular através de vistos que são emitidos pelas nossas embaixadas, seja em Porto Príncipe, seja em outros países de trânsito, e queremos desestimular a entrada ilegal, na medida em que as pessoas, haitianos que vêm desta maneira, vêm através de coiotes que extorquem essas pessoas, e esta forma de entrada, ela acaba desorganizando a ação que o Estado brasileiro pode fazer em relação aos haitianos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Entre políticos governistas e mesmo entre empresários, vem pipocando o pedido de volta Lula. Isso é, um movimento ainda por debaixo dos panos para que o ex-presidente seja o candidato do PT a presidente esse ano, substituindo Dilma Rousseff. O que isso tem a ver com a economia? Vamos ver. Entre alguns governistas, o desejo da volta de Lula vem do medo de perder a eleição, claro. Mesmo que as pesquisas eleitorais ainda apontem a presidente Dilma Rousseff como vitoriosa no primeiro turno, ela vem perdendo votos, chegando perto do nível de desprestígio da época dos protestos de junho do ano passado. Foi então que a popularidade de Dilma chegou ao fundo do poço. A economia nem de longe vive uma situação de crise, como já vimos tantas vezes no passado. Aliás, em certos aspectos, a situação econômica e social é a melhor da história, como no caso do desemprego baixo e da renda mais alta. Mas a economia vem desmelhorando, quer dizer, as melhoras são cada vez menores. Seja por desconfiança política no governo, seja por algumas pioras econômicas ou desmelhoras, como no caso da inflação, o fato é que a confiança dos consumidores e dos empresários, grandes ou pequenos, vem caindo bastante. A confiança do consumidor na economia é a mais baixa desde 2009, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, uma das melhores do setor. Vamos lembrar que 2009 foi ano de crise no mundo e no Brasil, de uma pequena recessão e de aumento de desemprego. Segundo a pesquisa da FGV, para 43% dos consumidores, a situação econômica está ruim, está boa para apenas 14%. Outras pesquisas de confiança mostram tendências semelhantes. A confiança cai desde março, abril do ano passado. Uma pesquisa do Datafolha, do início deste mês de abril, mostra que desde a metade do ano passado vem aumentando muito o número de eleitores para quem a inflação vai subir. 65% do eleitorado, 2 em cada 3 eleitores, acham que a inflação vai subir. Ou seja, a baixa do prestígio da presidente coincide com a impressão do eleitorado de que a situação econômica piorou, mesmo não tendo piorado. Inflação mais alta e melhoras mais lentas na renda e no emprego causaram insegurança econômica no povo. Afora outros problemas, como escândalos no governo, isso está ajudando a derrubar a votação de Dilma, pelo menos por enquanto. Boa noite. Aconteceu hoje a primeira eleição legislativa no Iraque, desde a saída das tropas americanas do país. As eleições no Iraque acontecem em meio a um grande esquema de segurança. Desde janeiro, 20 iraquianos morreram por dia em ataques por todo o país. Como medida de prevenção, forças de segurança foram colocadas nas ruas da capital, Bagdá, para que as eleições pudessem transcorrer sem violência. Quase 20 milhões de iraquianos foram convocados a comparecer às urnas. Os eleitores vão escolher 328 deputados entre 9 mil candidatos. O primeiro-ministro Nouri al-Maliki
Malik, que governa o país desde 2006, busca o terceiro mandato. As tropas americanas deixaram o país em 2011. O governo da Ucrânia está em estado de alerta máximo contra uma possível invasão russa ao país. O presidente interino, Oleksandr Turkhinov, alertou que as forças de segurança do país estarão prontas caso a Rússia tente qualquer investida militar. O clima esquentou ainda mais após separatistas pró-Rússia invadirem mais um edifício administrativo em Lugansk. Turkhinov declarou que não é segredo para ninguém que a Rússia está reunindo forças nas fronteiras do norte, leste e sul da Ucrânia. Os rebeldes já invadiram prédios em 12 cidades ucranianas e pedem uma aproximação ou anexação dos territórios pela Rússia. Chefe da Guarda Costeira sul-coreana faz pedido público de desculpas às famílias das vítimas de naufrágio. Kim Suk-kyon disse que as autoridades investigarão as falhas que causaram o acidente. Hoje faz 2 semanas que a balsa afundou. 70 sobreviventes já receberam alta do hospital e visitaram o memorial em homenagem às vítimas. 4 estudantes continuam hospitalizados. Até agora, já foram confirmadas 210 mortes. 92 corpos continuam desaparecidos. Uma cena chamou a atenção na Grécia hoje. Centenas de pessoas se amontoavam em uma fila para conseguir comida distribuída gratuitamente por feirantes. Em Atenas, a população se empurrava para pegar uma sacola de tomate ou alface. Apesar da economia grega estar melhorando, a população ainda reclama dos altos impostos. Morre aos 71 anos o ator Bob Hoskins. Ele faleceu ontem de complicações decorrentes de uma pneumonia. Hoskins ficou conhecido por seus trabalhos nos longas Uma Cilada para Roger Rabbit e Mona Lisa. Esse último lhe rendeu um prêmio no Festival de Cannes. Hoskins se aposentou em 2012, após ser diagnosticado com mal de Parkinson. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. E eu saio de férias hoje e retorno no final de maio. Até lá, uma boa noite. Boas férias, Gabriel. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você, um ótimo feriado. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas notícias dos bastidores da TV.